Vamos falar sobre exemplos típicos de uso de sondas de proximidade. Há dois tipos principais de medições feitas com sondas de proximidade. De um lado, vibração e do outro, posição. Vibração é uma medida dinâmica que envolve componentes CA e CC do sinal das sondas. Nesta animação, o componente CC mostra a posição média de um eixo. É onde a órbita está centralizada. O componente CA é a amplitude da órbita nas direções x e y. Como a vibração em x é maior que em y, a órbita não é circular, mas elíptica. Para ilustrar um eixo vibrando num rolamento, a animação é lenta e exagerada. Em máquinas reais, girando a centenas ou milhares de RPM, o giro do eixo seria rápido demais e pequeno para ser observado a olho nu. Numa máquina de 3.000 RPM, o eixo maior da órbita pode ter entre 3 e 4 milésimos, e a órbita seria traçada 50 vezes por segundo, uma vez para cada revolução do eixo. A posição é uma medição quase estática que envolve apenas o componente CC de um sinal do sistema de proximidade. Embora a posição possa mudar subitamente, como numa falha de mancal de escora, não observamos uma forma de onda na medição. Estamos apenas observando o valor CC do sinal. Como mostra a animação, quando o eixo se move, a folga CC muda. Para medir a posição, determinamos se o aumento na folga está na direção de empuxo normal ou na oposta. Nesta animação, normal é aumento da folga e contra é diminuição da folga. Tudo isso se refere a uma posição zero. Muitas medições de sonda de proximidade são feitas com duas sondas. Por exemplo, para ver um gráfico orbital, precisamos de sondas X e Y em cada mancal. Chamamos isso de medição XY, ou medição em dois planos. Com apenas uma sonda, como a X, teríamos uma medição em um único plano. Isso ainda mostraria vibração relativa do eixo, mas só em uma direção. É importante notar que estas não são sondas redundantes. Elas não estão medindo a mesma coisa. Uma mede o movimento na direção X e a outra na direção Y. Sondas redundantes seriam ambas em X ou Y, próximas, observando a mesma parte do eixo. Embora a medição de empuxo mostrada aqui use só uma sonda axial, às vezes é mais comum usar sondas axiais redundantes para essa medição. Discutimos isso com mais profundidade na lição sobre medição 1D.
O importante é lembrar que algumas medições podem ser feitas com uma sonda de proximidade, enquanto outras precisam de duas. Aqui mostro várias medições feitas com sondas de proximidade em plataformas de monitoramento de vibrômetro. A primeira é vibração relativa do eixo, com a sonda na caixa do mancal, observando o movimento entre o eixo vibrante e a caixa. Mostramos duas sondas, pois é comum fazer medições em dois planos, com as sondas em ângulos retos entre si, como visto aqui. Quando as sondas formam um par ortogonal, chamamos uma de sonda X e a outra de sonda Y. Essa disposição permite ver o movimento do eixo no mancal em qualquer direção. Depois temos a posição axial do eixo, onde a sonda observa um colar. Mostramos duas sondas, pois é comum usar sondas redundantes para medir a posição do colar no mancal de escora. Em seguida, a posição do rotor. Esta medição é feita num colar fora do mancal de escora, mas é idêntica. Geralmente usa sondas redundantes, mas mostramos apenas uma aqui. Depois, expansão diferencial usando um aparelho de pêndulo. A caixa do pêndulo é fixada à máquina, enquanto a parte móvel pode se mover livremente. Ele se move em ambas direções da linha central devido a um ímã no colar do eixo e uma superfície ferrosa no pêndulo. O ângulo formado pelo movimento do pêndulo é medido por sondas de proximidade e convertido em medição linear usando trigonometria. Essa medição é geralmente encontrada apenas em grandes turbinas a vapor de um OEM específico, a Alstom, agora propriedade da GE. Essa medição é essencialmente idêntica à anterior, mas o pêndulo não está preso a uma parte da máquina que se expande ou contrai. A medição não detecta movimento diferencial entre carcaça e eixo, mas o movimento absoluto do eixo na direção axial em relação a um ponto fixo. Essa outra medida é uma direção geral da posição. Seria uma sonda fixa numa superfície inercial, como a base de turbinas hidráulicas, observando mudanças na carcaça do mancal em relação à fundação. Este é só um exemplo, mas há muitos outros. O essencial é que a sonda mede o espaço estático ou quase estático entre sua montagem e a superfície observada. Uma medição de posição, por definição, é estática ou quase estática, não dinâmica ou de vibração. Esta medida é basicamente idêntica à mostrada logo acima. A diferença é que a sonda axial não observa o colar de encosto, mas sim a ponta do eixo.
Algumas máquinas não têm espaço no mancal de escora para sondas, então usa-se a ponta do eixo. Essa medição é similar à de um transdutor de pêndulo, mas a sonda observa o colar do eixo diretamente, sem usar um aparelho de pêndulo. É uma medição de expansão diferencial. A sonda é montada numa parte da carcaça que deve expandir e contrair, permitindo observar o diferencial entre o movimento axial da carcaça e do eixo. O movimento ocorre devido à expansão ou contração térmica quando uma turbina a vapor aquece ou esfria. Essa medição é discutida em mais detalhes na lição 1H, que aborda a instrumentação de supervisão da turbina. Na prática, a expansão diferencial pode ser medida com sondas em várias disposições e usando colares de diversos designs. Um método é usar sondas que observam cada lado do colar, como mostrado aqui. Isso é conhecido como expansão diferencial complementar. Outro arranjo usa apenas uma sonda em vez de duas e é conhecido como expansão diferencial simples. Outro usa duas sondas, observando um colar em rampa e é, portanto, chamado de expansão diferencial de rampa. Há várias variações disso, dependendo da marca, modelo e tamanho da turbina a vapor. Como dito, isso é detalhado na lição 1H sobre instrumentação de supervisão de turbinas. A medição é quase idêntica à de expansão diferencial, mas mede só a expansão do rotor, sem efeitos da carcaça. A queda da haste mede o deslocamento do pistão devido ao desgaste das bandas no compressor alternativo. As bandas são as faixas cinzas grossas no pistão e os anéis são as linhas finas entre elas. Conforme o pistão se move no cilindro, as bandas desgastam e a haste do pistão cai. Essa queda é detectada pelo aumento da folga entre a sonda e a própria haste. Outro arranjo usa duas sondas ortogonais para observar a queda e o movimento lateral da haste. Isso é a posição da haste, uma versão X-íris da queda que monitora todo o movimento. É similar à medição de vibração relativa do eixo usando sondas X e Y. A excentricidade do eixo é medida na extremidade e visa quantificar o arco residual ou curvatura num eixo parado que cedeu. É uma medição TSI detalhada na lição 1H, como mencionado antes. Similar à vibração radial, é feita em baixa velocidade para medir a curvatura do eixo, não a vibração que ocorre em alta rotação quando efeitos rotodinâmicos afetam o movimento radial.
Em baixas velocidades, efeitos rotodinâmicos são desprezíveis e o movimento observado vem da curvatura do eixo. A posição da sonda ajuda por estar longe do mancal, onde a curvatura do eixo é mais pronunciada. A velocidade é outra medição que pode ser realizada usando uma sonda de proximidade. Neste caso, a sonda observa mudanças bruscas na folga conforme a superfície do dente gira sob ela. Contando esses pulsos num período fixo e sabendo o número de dentes no eixo, determina-se a velocidade. Por exemplo, se um eixo com 50 dentes gira a 3.000 RPM, a sonda detecta 150.000 pulsos por minuto ou 2.500 por segundo. Uma descontinuidade por revolução no eixo, como uma chaveta, fornece referência temporal para diagnósticos de vibração. Isso é chamado de medição de referência facial e pode medir velocidade, mas é menos preciso que observar a superfície dentada. Para indicar velocidade, um sinal por volta geralmente é suficiente. Para medições de sobrevelocidade, porém, é necessário usar uma roda dentada em vez de um sinal por volta. Também recomendo visitar nossas páginas de turbinas a vapor para ver animações dessas medições. Basta seguir o link e clicar em Medições no site que se abrirá. Aqui vemos uma instalação real de sondas de proximidade em uma grande turbina a gás industrial. Há duas sondas em X e Y, típico de máquinas grandes com mancais de filme fluido. Duas sondas ortogonais em cada ponto medem a vibração relativa do eixo em dois planos. Pela cor das pontas, percebe-se que são sondas da série T que têm cor esverdeada e usam material Teflon. Já as sondas mais novas da série TQ900 têm pontas pretas e usam material PPS. Olhando de perto, vê-se que as sondas têm uma folga e não tocam o eixo. Essas folgas geralmente são de cerca de 50 mils ou 1.270 micrômetros. Comparando a folga com o diâmetro do eixo e lembrando que as amplitudes de vibração são bem menores, nota-se quão pequenas são e quão sensíveis as sondas devem ser. Por exemplo, um fio em curto com terra geralmente resulta em saída de 0 volts, levando o monitor a uma condição não ok. No outro extremo, um valor acima de 18 volts também é sinalizado como não ok, podendo indicar curto entre fios de sinal e energia. Os limites, ok, são uma valiosa ferramenta de diagnóstico ao solucionar problemas na cadeia de medição. Eles evitam falsos alarmes da máquina, suprimindo outras funções de alerta se o transdutor não estiver ok. Agora vou dar uma convenção útil para memorizar a polaridade do sinal.
O movimento em direção à ponta da sonda resulta em uma tensão positiva. Embora todas as tensões sejam negativas, uma tensão positiva significa que é menos negativa que a anterior. Pense assim: conforme o gap diminui, a tensão também diminui. Vamos ver a tensão quando o gap é de 60 milhos. Note que a tensão de saída nesse gap é menos 12 volts. Agora, vamos reduzir o gap para 40 milhos. Observe que a tensão oscila e agora é menos 8 volts. Então, um gap menor resulta em amplitudes menores. Antes de encerrar, quero fazer uma observação adicional. Você pode se perguntar por que o transdutor fica não linear fora da faixa. Lembre-se do campo da sonda. Se estiver muito perto do alvo, absorve o máximo. Aproximar ainda mais o alvo não aumenta a absorção do campo. Isso é mostrado pela parte plana da linha amarela abaixo de 10 milímetros. Um alvo mais próximo que 10 milímetros não altera a tensão. Ela simplesmente estabiliza um pouco abaixo de 2 volts. No outro extremo, acima de 90 milímetros, ocorre o oposto. Agora, a sonda está longe demais do alvo para que uma mudança na folga cause alteração proporcional no campo eletromagnético e nas correntes de Foucault. Eventualmente, a sonda ficará tão distante do alvo que não poderá mais induzir correntes de Foucault. E as saídas, ou seja, a saída não muda. A saída acaba saturando em algum ponto abaixo de menos 21 volts. Operar nessas regiões superior ou inferior, além dos limites aceitáveis, é indesejável, pois a relação entre a tensão e a folga não respeita mais o fator de escala publicado. É importante notar que os limites aceitáveis são estabelecidos no monitor. O transdutor não detecta automaticamente quando opera fora dessa faixa linear. Ele simplesmente fornece uma saída de tensão baseada na folga observada que detecta. Para reforçar seu entendimento sobre a folga da sonda e saída de tensão, esta animação ajudará. Começamos com a sonda observando um alvo posicionado a 20 milésimos de polegada da face da sonda. O alvo mostra 20 da face da sonda. Isso pode ser visto pela linha azul sólida. Essa lacuna resulta em uma saída de menos 4 volts. Vamos aumentar a lacuna para 40 mils e ver a tensão subir. Agora é menos 8 volts. Aumentemos para 60 mils e veremos a tensão subir de novo. Agora é menos 12 volts. Mudar a lacuna para a posição estática é chamado mudança estática. Assim se verifica a calibração do sistema de sonda em campo. Veja um exemplo de micrômetro e sonda para ajustes precisos. Agora,
vamos falar de outro tipo de mudança de lacuna. Esse tipo não é estático, é dinâmico, causado pela vibração do alvo. Podemos simular vibração com mesa vibratória ou placa wobulator. Com a sonda no centro do wobulator, não detectará vibração. Porém, ao mover a sonda para a borda, a cunha varia mais a distância ao girar, com a parte curta passando, seguida pela longa meia volta depois. Tanto o wobulator quanto a mesa vibratória são métodos comuns na área. Mas a mesa vibratória tem a vantagem de poder testar mais que só sondas de proximidade. Em vez de fixar uma placa, sensores como bobinas de velocidade e acelerômetros podem ser agitados em amplitudes e frequências conhecidas. Com sonda de proximidade, o alvo vibra, já com transdutor sísmico, o próprio transdutor vibra. Falaremos mais sobre transdutores sísmicos na próxima aula. Vamos mostrar o efeito de uma folga dinâmica com uma vibração senoidal, em azul. Isso é um eixo vibrando em onda senoidal ao redor de uma posição central, que é sua folga média. Neste exemplo, a amplitude da vibração é de 20 mils, como visto nas linhas da grade do gráfico. A oscilação senoidal vai de 40 mils de folga mínima até 60 mils de folga máxima e volta. A vibração está centrada em 50 mils de folga, observada no voltímetro como 10 volts DC. Essa mudança senoidal na folga física resulta em uma tensão de saída também senoidal, em verde. Quando a folga diminui para 40 mils, a senoide atinge sua saída mínima de 8 volts. Então, a senoide vai ao outro extremo, 60 mils de folga e 12 volts na saída.